Graça e paz eterna da parte de Deus Pai e da parte do Deus Filho. Amém? Bendito seja o Cristo eterno. A Ele toda honra, toda glória, todo poder e o domínio pelos séculos dos séculos sem fim. Sou o irmão Van, aqui direto de Lucena, Paraíba, Nordeste brasileiro. Se Deus assim permitir, querendo, estarei aí junto com você para a gente estudar as Escrituras, examinar as Escrituras, como disse o Mestre Jesus nos dias de sua carne, e a gente vai, aos poucos, tendo o entendimento de que na eternidade e na revelação segundo as Escrituras, duas pessoas existentes, pai e filho. O filho gerado eternamente da semente ou do próprio Deus, do próprio Pai, né? O Pai que gerou, né, seu filho para ser herdeiro de todas as coisas. Está lá em Hebreus, está lá em Colossenses capítulo 1, Hebreus capítulo 1. E assim a gente vai vendo e recebendo as revelações e na maneira da sabedoria que Deus nos dá, vamos passando, transmitindo até você. Receba a minha gratidão pela tua inscrição, pelos teus comentários, tua participação no canal Metanoia da Graça e Graça Eterna. E assim, Deus querendo, você ainda não é inscrito, vai se inscrever, vai se inscrever neste canal Metanoia da Graça. A todos os irmãos anunciadores do Evangelho da Graça Eterna, a paz do Cristo eterno a você, que Deus continue te abençoando grandemente, você e a sua família. Amém? Vamos lá? O tema olha o tema, eu já tinha feito esse estudo, mas não tão detalhado. E agora vou falar para você, ainda dentro dos contextos, dos estudos sobre pai e filho, vou falar que o pai e o filho eternos para sempre. Antes da encarnação, vou mostrar, mas eu quero apenas, porque me fizeram um comentário, disse, irmão Van, mostra aí o pai e o filho agindo, né, no Antigo Testamento, mostra aí. Então vamos ver, vamos aqui, ó. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Beleza? Pronto. Gênesis capítulo 1, versículo 1, mostra que Deus criou. Deus criou. Mas não diz que foi o Deus Pai e Deus Filho. Diz? Não diz. Diz, no princípio, criou Deus, ou Deus criou os céus e a terra. Ok? Ele não especifica aqui e nem traz, nem identifica se foi o Deus Pai ou Deus Filho. Mas foi Deus. O Elohim, o El Shaddai, como queira. Então vamos ver aqui o Pai e o Filho eternos, né, no Antigo Testamento. Eu falei sobre João capítulo 1, vamos ver aqui agora. O Pai e o Filho, né, eles criaram todas as coisas. O Filho criou por intermédio do Pai. Olha só, João capítulo de número 1, versículo de número 1 e 2. Aqui, ó. No princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus e era Deus. Estava com Deus, era Deus, porque ele veio de Deus. Esta palavra aqui se fez carne. Quem se fez carne não foi o Pai, foi o Filho. É bom você estar consciente disso, porque há algumas mensagens aí no meio, nos canais do YouTube, no pós-graça, que diz que quem se fez carne foi o Pai. Não, quem se fez carne foi o Filho, aqui, porque ele era Deus. Então, quando diz Deus se fez carne, o Deus Filho. Beleza? Tranquilo? Aí o versículo de número 2, o 2 diz, e ele, o Filho, o Verbo, Cristo,
estava com Deus no princípio. Olha só como muda. E ele estava com Deus, Deus Pai, no princípio. Agora, olha o 3 na criação, por intermédio, tudo o que existe foi criado. Não existe nada que tenha sido feito sem ele, sem o Filho. Então, tudo foi criado por intermédio do Filho. O Pai e o Filho agindo na criação de tudo que existe, visíveis e invisíveis, no céu, na terra e debaixo da terra, tudo que existe foi criado por ele, pelo Pai e pelo Filho. Não existe nada que tenha sido feito sem ele, sem o Filho. Aí a gente vem para aqui agora, versículo de número 14, olha só, versículo 14 vai dizer quem se fez carne. Aquele que era a palavra que estava com o Pai, aquele que era a palavra que estava com o Pai, João capítulo 1, versículo 1, tornou-se um ser humano. O que era a palavra, não o Pai, mas a palavra, o verbo, tornou-se um ser humano e morou aqui na terra entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai Celeste, o único do Pai Celeste, o unigênito do Pai, o único Filho, né, que veio, que Deus gerou no seu seio, né, e se tornou carne, beleza? E habitou entre nós e deu-lhe o nome de Jesus Cristo. Agora, versículo de número 18, versículo 18 diz: ninguém jamais viu realmente a Deus, o Pai, porém seu Filho único certamente o viu, porque ele vive com o Pai e o tornou conhecido. Beleza? Pai e Filho eterno na criação. Isso no Antigo Testamento. Agora, aí a gente vai aqui ver verdadeiramente aonde estava o Filho na criação. Aqui, ó. Aqui, cadê? Às vezes eu passo aqui. Pronto, Provérbios capítulo 8. Você deve estar se acostumando com Provérbios capítulo 8, que eu estou passando para você, a partir do versículo 22. Olha o que diz. Eu quem? O Verbo, o Filho. Eu estava junto com o Senhor Yahvé, com Deus, o Pai. Quando ele criou o universo, já existia antes da criação. Ele, o Filho, já existia antes da criação do mundo, antes das suas obras mais antigas. Vamos correr aqui. 23, presta atenção aqui. Depois você lê direitinho em casa. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio do tempo, antes de existir a terra. Alguns dizem, não, mas aí foi a sabedoria. Não, aí foi o Filho. 24. Eu já existia quando ainda não havia abismos, antes da criação das fontes e nascentes de água. 25. Antes de serem formadas as grandes montanhas e as colinas, eu já existia. Este eu aqui era o verbo que se fez carne, o Filho de Deus. 26. O Senhor ainda não havia criado a terra, os campos e as planícies, nem mesmo o pó da terra. Eu já existia, pré-existente. Eu já existia. 27. Eu estava junto dele quando criou o céu e traçou a linha do horizonte sobre a superfície do abismo. Ou seja, o Pai e o Filho juntos. Irmão, interessante que aqui não fala do Espírito Santo. Não existe trindade, não existe trindade. Existe o Pai e o Filho eternos para sempre. Eu, o Filho, o Verbo, a palavra, estava junto dele, quando criou o céu e traçou a linha do horizonte sobre a superfície do abismo. 28. Quando formou as nuvens para a chuva em cima e estabeleceu as fontes do abismo. 29.
Quando criou os limites do mar para que as águas não desobedecessem a sua ordem, quando colocou os alicerces da terra, profundo, alicerces da terra, 30, a palavra, o verbo, o Filho, Cristo, o verbo que se fez carne, Cristo, eu estava junto com o Senhor, com o Pai, e fui o seu arquiteto. Presta atenção. A palavra, o Filho, foi o seu arquiteto. Nós, presta atenção, primeira pessoa do plural, nós éramos uma constante alegria um para o outro. Nós quem? O Pai e o Filho. Entendeu aí? Pescou? 31. E eu tinha grande prazer com o mundo que ele criou e a humanidade que morava nele. Beleza? No mundo que ele era o arquiteto, o Filho era o arquiteto do Pai. Agora, para a gente encaixar melhor, olha só como ele estava no princípio. Então, aqui é a personificação, a sabedoria é a personificação do Filho. Alguns teólogos, pós-doutor, não, aqui é a criação da sabedoria. A sabedoria, vamos ver quem era a sabedoria. 1 Coríntios 1:24. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24. Olha a sabedoria aqui. Olha quem era a sabedoria. Deus, porém, abriu os olhos dos que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, para verem que Cristo é o grandioso poder de Deus. Cristo, o Filho, é o grandioso poder de Deus para salvá-los. O próprio Cristo é o centro do sábio. O próprio Cristo é o centro do sábio, plano de Deus para a salvação dele. Ou seja, o próprio Cristo é a sabedoria de Deus, desde a eternidade. Provérbios capítulo 8. Cristo, sabedoria de Deus. Aí Deus precisa de sabedoria? É o Filho, meu irmão. Ele criou, ele gerou o Filho. O que o Pai é, repito, o que o Pai é, o Filho também é. A diferença é que existe Pai e Filho. Beleza? Isso não se explica, é você crer. Colossenses 2:23, sobre sabedoria, Cristo, a sabedoria de Deus. Colossenses, capítulo 2, versículo 23. Olha o que diz. Essas regras têm aparência de sabedoria, pois prescrições deste tipo existe uma religiosidade fingida, uma falsa humildade. Colossenses 2:23. Colossenses 2:3. Perdão, 2:3. Agora, nele, em Cristo, no Filho de Deus, estão escondidos. Lembra lá, Provérbios capítulo 8? Escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Em Cristo Jesus, no Filho de Deus, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, eternos para sempre, no Antigo Testamento. João, capítulo 17, olha só como eles viviam juntos, o pai e o filho. João 17, capítulo 17, estamos já fechando isso aqui, versículo do 3 ao 5, do 3 ao 5. E esta é a vida eterna, conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que o Senhor enviou. Jesus Cristo que ele enviou. Quem ele enviou? O verbo que se fez carne, e não o Pai. Quem enviou? O Pai enviou o Filho. Aqui, ó, que o Senhor, o Pai, enviou quem? O Filho. Como é o nome do Filho? Cristo. O verbo, o Cristo eterno. Certo? Aí o 4, olha o 4, eu glorifiquei o Senhor sobre a terra, eu glorifiquei, eu quem? O Filho, o verbo que se fez carne, eu glorifiquei o Senhor sobre a terra, completando a obra que me mandou fazer, completando a obra que ele, o Pai,
me mandou fazer. Agora, olha o 5, presta bem atenção no 5. E agora, Pai? O Cristo chamando Deus de Pai. Isso é fantástico. E agora, Pai, glorifique-me junto ao Senhor com a glória que tínhamos ao plural, e duas pessoas, tínhamos juntos, antes do princípio do mundo, Provérbio capítulo 8. Embora que alguns doutores teólogos, né, não aceitem Provérbio como uma personificação da pessoa de Cristo ou do Filho, mas sim, aqui, no princípio do mundo que tínhamos o Pai e o Filho, aqui, agora Pai, glorifica-me, Pai, né, com aquela glória que tínhamos, que eu tinha contigo, ou tínhamos, plural, juntos, antes do princípio do mundo, Provérbio capítulo de número 8. E para a gente concluir este raciocínio, Cristo também fez o mundo com o Pai. Colossenses capítulo 1, versículo de número 15 ao 17. Ele é a semelhança perfeita do Deus invisível, o Filho. Ele já existia antes de Deus criar qualquer coisa. Provérbio capítulo 8, versículo 22 ao 31. Então, ele quem? O Filho, Cristo, o Filho, já existia antes de Deus criar qualquer coisa. 16, pois nele, em Cristo, no Filho, foram criadas todas as coisas, Provérbios capítulo 8, no céu, na terra, as coisas que podemos ver e as coisas que não podemos, o mundo espiritual com seus tronos, reinos, seus governantes e suas autoridades. Todas as coisas, atenção aqui, todas as coisas foram criadas por ele, pelo Filho e para ele. Ok? Sim, você pode. Todas as coisas foram criadas pelo Pai? Sim. Todas as coisas foram criadas pelo Filho? Sim. Agora, com um detalhe, criadas por meio dele ou por ele, o detalhe é aqui, para ele. Para quem? Para o Filho. E fechando 17, ele existia antes que tudo o mais começasse, e é o seu poder que sustém todas as coisas. Ele quem? O Filho, Cristo, existia antes que tudo o mais começasse, e é o seu poder que sustém todas as coisas. Poder de Cristo, poder do Filho, operante pelo Pai. Beleza? Então, o Pai e o Filho eternos para sempre. Vamos comparar aqui, concluir aqui, beleza? E no próximo vídeo, no próximo estudo, já eu estou aprontando o próximo estudo, tá assim, na encarnação, você viu o Pai e o Filho criando todas as coisas. Na encarnação, o Pai estava com o Filho e o Filho estava com o Pai. Eles permaneceram na encarnação do Verbo, que se fez carne, Cristo. O Pai continuou com o Filho, ou apenas o Filho, o Verbo era Deus e desapareceu? O Filho, ficou só o Pai na encarnação. Vamos ver? Vou mostrar, só os próprios versículos é que vão falar se eles continuaram juntos, inseparáveis, Pai e Filho. Quer ver? É curioso, não é? Próximo estudo, deixa teu like aí, estou gostando, comenta em cima disso aqui, não deixa de comentar não, beleza? E não perca os próximos estudos, tá muito bom, sempre às 11h45 da manhã, toda manhã, 11h45, abre lá o canal no YouTube, né? E participa comigo desse estudo para a glória do Deus eterno, paz do Cristo eterno.